Entrevista do dia com a defensora pública, a doutora Cleide Regina, em pauta, mutirão creche para todos em Várzea Grande. Defensora Cleide Regina, muito boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite, mesmo que remotamente contribuindo, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde Marcela, Juliana, João. É uma satisfação poder divulgar um pouco do nosso trabalho, do que nós estamos fazendo aqui em Várzea Grande. Nós que agradecemos e vamos convidar também os ouvintes que estão encontrando dificuldade para colocar a criança na creche. Já manda a sua pergunta, manda aqui direto que você vai conversar com a defensora 99803-5580. Doutora Cleide, para começar, gostaria que a senhora fizesse um panorama da situação atual, do número de crianças, dos trabalhos que vão ser iniciados também, para quem está com alguma dúvida, já compreender um pouco melhor o panorama e a gente vai, então, aprofundando nessa pauta. Ano passado foi feito um estudo dentro do estado de Mato Grosso, onde se apurou que aproximadamente 15 mil crianças estão fora da escola, principalmente a educação infantil na creche. Esse dado exato de Várzea Grande nós não temos, porque não existe assim uma estatística exata de Várzea Grande. Mas com essa preocupação, a defensoria e também preocupada com a educação, né, do acesso à educação, elaborou aqui um projeto piloto em Várzea Grande para atender todos os dias em contraturno. Observa, a defensoria normalmente funciona do meio-dia às 18, certo? Nós vamos atender das 8 da manhã até o meio-dia, todos os dias, para poder atender esses pais que não conseguiram fazer a matrícula. Tá, doutora, esses pais, a gente imagina, não é, professor, que estão nesse exato momento com muita insegurança, preocupação, porque a necessidade da rotina diária, do trabalho, do pão de cada dia. Quem está nessa situação, dentro desse horário mais flexível, deve ir onde, munido de qual documentação, para a gente deixar bem didático para quem está nos acompanhando e está vivendo essa situação, esse cenário. Eu digo que a palavra principal hoje, que os pais procuram a gente desesperados. Exatamente desse jeito. Por quê? Quando você pega e deixa a criança fora da escola, a preocupação é com quem vai ficar. E a grande maioria precisa trabalhar para poder manter o sustento da sua família. Então, por isso, o horário ampliado na defensoria, para poder atender com conforto. Quem não puder vir também, a gente vai fazer atendimento remoto, né, via WhatsApp na defensoria, mas com o objetivo de atender para que esses pais consigam, este ano, matricular os seus filhos. Então, aqui em Várzea Grande, que esse projeto nós estamos falando de atendimento para garantir as vagas das crianças de Várzea Grande, será na sede, no núcleo de Várzea Grande. Onde que fica? Na Avenida Arthur Bernardes, próximo ao shopping. O shopping de Várzea Grande não tem nem erro, é o shopping de Várzea Grande, passa o Detran, do outro lado você vai ter o prédio que é a Defensoria Pública. Nós vamos estar atendendo. O que eu preciso? A gente precisa da certidão de nascimento da criança, certo? A certidão de nascimento, ou RG, se a criança já tem RG, certo? Aí um comprovante de residência, porque essa vaga é para as pessoas que residem em Várzea Grande. Então, precisamos do comprovante em Várzea Grande e o pedido que foi feito administrativamente, ou seja, nós temos um site que a pessoa entra, a família deve ter entrado na semana retrasada, certo? Semana passada, e ter feito o pedido, e esse pedido não foi atendido. Eu preciso dessa comprovação que foi feito o pedido no site da prefeitura ou no site do estado. E foi feito também. Doutora Cleide, professor João Edson, prazer falar com a senhora. Como que está o processo existe defasagem, existe uma quantidade de vagas suficiente, aberta? Como que está essa questão de creche em Várzea Grande? Na realidade, não existe, né? É essa a realidade. Então, vocês têm o percentual de defasagem? Não, esse número exato eu não tenho. Só para você ter uma ideia. Ano passado, 2023, a Defensoria atendeu pedidos de vaga de escola o ano inteiro. Nós fizemos mais de 300 pedidos. Então, com a ideia de, por exemplo, isso foi pedido até outubro. E aí há um prejuízo efetivo para a criança. Você imagina a criança entrar na escola em outubro? Então, já tem um prejuízo. Então, a ideia é para evitar esse tipo de prejuízo e diminuir. Eu não consigo precisar para você hoje quantos nós temos fora da escola. Mas é certo que não existe vaga para todos.
Mas esse levantamento ele precisa ser realizado. Esse panorama, Exatamente. a população tem direito a ter acesso a essa defasagem, não, doutora? Exatamente. Então, o objetivo é dar visibilidade, principalmente à primeira infância dentro do nosso estado. A primeira infância precisa ser vista com prioridade. E que se melhore o atendimento para essa faixa etária. Doutora Cleide, eu estou com alguns ouvintes aqui com uma dúvida, e eu acredito que nesse sentido a gente consiga entregar a melhor resposta. Através da defensoria é ajuizado essa situação e aí de forma compulsória o município é obrigado a entregar essa matrícula, essa possibilidade de acesso à creche. É isso que acontece na ponta, na prática, doutora? Exatamente. Nós entramos com ação judicial para garantir o direito àquela criança à vaga. E como fica a questão da logística? Porque às vezes tem uma vaga num local que fica longe para a família deixar. Isso também está no radar? Exatamente. O nosso pedido é próximo à residência. Eu sou defensora pública da infância. Eu trabalho há quase 20 anos me dedicados à infância, né? E aqui dentro de Várzea Grande, aproximadamente 17 anos. Qual que é a nossa preocupação? É cumprir o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que está no Estatuto? É acesso à educação próximo à sua residência, inclusive para grupo de irmãos. Quando nós começamos a se debruçar mais em relação a isso, nós encontramos crianças que estavam em um bairro e o irmão estava no outro bairro. Ou seja, um deles não ia na aula, porque a mãe não conseguia levar. Então, a nossa intenção é fazer com que eles fiquem cumprindo, lógico, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eles possam estar próximos à sua residência e o grupo de irmãos também localizado na mesma escola, matriculados na mesma escola. E o município, ele consegue, doutora, tem a capacidade de acolher todas as crianças, a probabilidade de obter sucesso nesse processo é alta? Explica para quem está vivendo esse desespero, como a senhora citou. Então, o pedido da defensoria é o acesso à educação, seja na rede pública ou na rede particular. Que o município, ele custeie essa vaga para essa criança, mas não deixe uma criança fora da escola. É quase para mim absurdo eu receber todos os dias na porta aqui da defensoria, como eu já falei com vocês, criança de 6, 7 anos que nunca foi na escola. Porque a mãe bate uma vez, não consegue a vaga, vai outra vez, não consegue a vaga, vai a terceira vez, não é possível isso. Nós estamos criando um grupo de pessoas totalmente excluídas da nossa sociedade. Porque através da educação é que se inclui, que muda a realidade da população. Então, pode chegar a acontecer nesse formato. Se o município não tiver a capacidade, ele pode ser, entre aspas, obrigado a custear em uma escola particular para que essa criança não fique sem educação, doutora? Exatamente. Eu não sabia que era possível, professor. É lei. É obrigação do Estado, né? Começa lá desde o artigo 5º da Constituição até as leis regulamentares dizendo isso. Doutora Cleide, eu agora não acompanhei recentemente, eu sei que depois tinha acontecido uma interrupção, mas 2011, 2009, 2010, mas principalmente 2011, 12, 13 e 14, convênios com o governo federal, eu lembro que deputados federais tinham creche para distribuir para o Mato Grosso inteiro, né? E a gente não teve em Várzea Grande um crescimento tão grande de população desse período para cá. O que houve? As prefeituras não aproveitaram desse processo? Eu tenho uma ação civil pública justamente dessa época para poder fazer a construção de vagas em Várzea Grande. Se você for olhar dentro do judiciário em Várzea Grande, vai encontrar uma ação da Defensoria Pública pedindo, naquela época, observa 2011, que se fosse acrescentado no mínimo 500 vagas, que na época a lista de espera de aproximadamente 500 crianças, certo? Isso 2011. Na época foi apresentado um projeto que seriam construídas vagas, mas eu entendo que aumentou muito, porque a população em Várzea Grande, sim. Nós estamos tendo muito nascimento de crianças, e aí eu estou com, por exemplo, agora, só dessa semana, só de divulgar, já me apareceram aqui mais de 30 casos de crianças de 1 a 2 anos. Uhum. Ou seja, né, mesmo se tivesse aquelas vagas em 2011, quando a gente ajuizou a ação, hoje eu preciso de mais vagas. Existe, Várzea Grande, tem algumas regiões menos assistidas, vocês conseguem identificar isso? Que alguns locais... Eu não consigo te mapear, mas tem algumas creches, unidades CMEIs, que a gente fala em Várzea Grande, que são mais procuradas.
porque a região são vários bairros sem unidade educacional próxima. Mas, assim, eu não consigo te falar agora quais são esses nomes, mas realmente existe vários bairros que só existe uma unidade escolar. Marcela, a Várzea Grande é uma cidade atípica, a formação dela. A população, pelo espaço geográfico, é muito grande. Só para ter uma noção, o espaço geográfico urbano habitado de Várzea Grande seria para em torno de 1,5 milhão de pessoas. E vive ali 300 e poucas mil pessoas, né? Aproximadamente. E aí o que acontece? A distância para as pessoas percorrerem se torna cada vez mais longe. É uma cidade extremamente cara em relação a isso. E aí acontece isso de faltar escola, às vezes falta posto de saúde, porque é esparramado. E afeta tudo. A distribuição de água, por exemplo, passa por esse problema. Ônibus, energia elétrica, os serviços públicos em si terminam sofrendo muito em relação a isso, né? A população sofre demais com essa ausência, com a distância que tem que deslocar. As mães procuram a gente, falam que tem que caminhar aproximadamente 4 ou 5 quilômetros, porque nem ônibus passa na região. Tem que caminhar para poder chegar na escola mais próxima. E quando ainda chega, muitas vezes não tem vaga. Então, é esse prejuízo para a população que a Defensoria quer diminuir. E as tratativas, doutora, essa relação com a administração, com a gestão municipal, Câmara de Vereadores, como é que essa comunicação também é estreita, está caminhando em conjunto? Como é que a senhora pode aqui falar para a nossa audiência que está esse cenário em conjunto? Existe ou não, doutora? Então, a Defensoria Pública, ela está sempre aberta a contribuir para a política pública dentro do município. Nós sempre participamos das audiências públicas, das reuniões, e coloca justamente essa necessidade do acesso à educação. É um dos primeiros pontos que nós levantamos enquanto bandeira em Defensoria da Infância em Várzea Grande. Existe estreito, mas há uma necessidade de a gente dar visibilidade. Mesmo no diálogo, ainda faltam vagas, e a gente precisa dar visibilidade a isso e tirar essas crianças que estão totalmente à margem da sociedade serem visualizadas. Doutora, eu vou pedir para a senhora reforçar, que tem gente aqui pedindo, um abraço para a Manuela, que está acompanhando também, a Anália, ela está pedindo para reforçar os dias, horário, mais uma vez, para que possam entrar em contato. É muito importante, como a senhora disse, aqui a porta está aberta para fortalecer esse espaço, levar essa informação. É do dia 22 ao dia 26, é isso, doutora? 26, exatamente. Porque as aulas já retornam de, se não me engano, 2 de fevereiro, se não me engano, é isso, é na próxima semana. Então, para evitar o prejuízo justamente para essas crianças, vamos atender em regime de mutirão. Como é isso? Eu vou ter várias pessoas aqui na parte da manhã só para atendimento de vaga de creche e vaga de escola dentro de Várzea Grande. Seria das 8 da manhã até o meio-dia, certo? De 22 a 26. Precisa trazer documento da criança, documento dos pais, comprovante de residência e o pedido que foi feito via site. Eu preciso dessa comprovação que a pessoa já buscou, porque tem gente que ainda nem buscou esse pedido, né? É necessário que tenha esse pedido administrativo, que nós chamamos. A Maria Aparecida dos Santos está perguntando assim, crianças até qual idade, doutora? Não, todas as crianças. Vamos imaginar, na creche, eu tenho uma criança com 5 anos que não é caso de creche, é caso de EMEB. A gente vai fazer pedido também. Não pode ficar fora da escola. Não é concebível encontrar crianças ainda em 2024, né? 23 não, né? 24, fora da escola. Importante. Tem algum contato também para quem está ouvindo agora, quer ligar, mandar uma mensagem para sanar mais dúvidas, doutora Cleide? Sim, eu só preciso verificar o número aqui. Imagina. A gente tem um telefone geral no site da Defensoria Pública. Quando você abre o site da Defensoria Pública, tem um número de WhatsApp lá. É o 999-63-4454. 4454? No próprio site. Se você entrar no site da Defensoria, tem lá o WhatsApp, você pode acessar e você vai tirar as suas dúvidas em relação à questão da vaga. Mas o atendimento, já adiantando, a gente vai fazer na segunda-feira. Doutora, e a resposta é rápida a partir do momento que os pais vão até vocês para que o resultado venha, em média, quanto tempo para essa solução? No último ano, eu vou fazer um paralelo com o último ano, em até um mês, aproximadamente, né, gente, que depende de alguns fatores, dependendo da vaga naquela unidade, mas aproximadamente um mês a gente conseguia ter as crianças matriculadas, a partir do momento que ajuizava a ação.
Perfeito. Mais alguma pergunta, professor? Não, que isso, desejar sucesso para vocês. Sucesso de vocês é o bem da sociedade varzagrandense. Atender todas as crianças é um sonho a ser realizado, a ser buscado, inclusive pelo próprio município, atender todas as crianças e realmente construir uma política pública que faça o atendimento, né, a toda a população. Sempre acho um crime futuro quando você não atende uma criança no presente, né? Nós estamos penalizando lá na frente todo mundo, inclusive nós mesmos. Exatamente. A senhora podia reforçar qual documento é necessário para os pais procurarem a defensoria durante o mutirão? Sim, os documentos pessoais, tanto da criança como dos pais, isso RG, CPF, certidão de nascimento, porque algumas crianças têm já têm o RG, certo? Então, um documento pessoal. Os documentos pessoais do pai é o responsável, certo?